Tem uma frase que, uma vez que você ouve, não sai mais da cabeça. Não importa quantos anos passem, não importa quantas terapias você faça, não importa quantas vezes você tente enterrar aquela memória no fundo do peito, ela volta. Volta no silêncio da madrugada. Volta quando você está sozinha no carro, esperando o sinal fechar. Volta quando você menos espera e te dá aquela fisgada no estômago que mistura raiva com vergonha com dor. A frase que Renato me disse naquela noite de quinta-feira, no meio da nossa cozinha em Uberlândia, com a voz baixa e os olhos frios como eu nunca tinha visto em nenhum ser humano, foi essa: se você me denunciar, ninguém vai acreditar em você. Você é louca, Cláudia, todo mundo sabe disso. Eu fiquei parada. Não chorei, não gritei, não tremi. E ele interpretou o meu silêncio como derrota. O que Renato não sabia, o que ele jamais poderia imaginar, porque nunca me deu crédito o suficiente para imaginar, é que o celular que estava em cima da mesa da cozinha, com a tela virada para baixo do jeito que eu sempre deixava quando ia lavar a louça, estava em chamada ativa fazia 23 minutos. E do outro lado da linha, ouvindo cada palavra, cada pausa, cada respiração pesada de Renato, estava a delegada Fernanda Souza, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Eu tinha ensaiado aquele momento por 42 dias. 42 dias de anotações escondidas dentro do forro da minha bolsa de trabalho. 42 dias de prints de mensagem, de datas, de horários, de hematomas fotografados no banheiro do hospital com a câmera no modo silencioso. 42 dias aprendendo com a Rosângela, minha colega de enfermagem que trabalhou 12 anos na Polícia Civil antes de pedir demissão, como uma mulher constrói, tijolo por tijolo, a própria saída de uma prisão sem grades. Mas eu preciso te contar como eu cheguei até aquela cozinha. Porque a história não começa naquela noite de quinta-feira. Ela começa muito antes. Ela começa no momento em que eu deixei de me reconhecer no espelho e achei que a culpa era minha. A cozinha da nossa casa, na rua Afonso Pena, tinha um cheiro específico naquela noite. Feijão que eu tinha deixado no fogo antes de tudo aquilo começar, o vapor saindo devagar pela tampa, aquele cheiro de alho e louro que em outro tempo me dava uma sensação de lar. Naquela noite o cheiro me enjoou. Eu lembro que pensei, de forma completamente fora de lugar, que precisava desligar o fogão antes que o feijão pegasse no fundo. É impressionante o que a mente faz nos momentos de terror. Ela agarra qualquer detalhe pequeno para não afundar no tamanho daquilo que está acontecendo. Renato estava de costas para mim quando começou. Ele tinha chegado do trabalho às 7h30, o que já era sinal de alerta. Porque quando ele chegava nesse horário, era porque tinha bebido alguma coisa com os colegas da concessionária e estava naquele estado que eu aprendi a reconhecer ao longo de 18 anos de casamento. Não bêbado o suficiente para perder o controle. Bêbado o suficiente para perder a contenção. Era o pior estado, porque ele continuava articulado. Continuava preciso. Mas a crueldade vinha à tona sem o filtro que ele usava na frente dos outros. Ele abriu a geladeira, ficou olhando para dentro por uns segundos sem pegar nada, e fechou com uma força desnecessária que fez os ímãs de geladeira que a Isabela tinha colecionado desde os 8 anos balançarem e um deles cair no chão. Ele não se abaixou para pegar. "Cadê as crianças?" ele perguntou sem me olhar. "Isabela tá no quarto estudando para a prova. Mateus tá na casa da mãe dele. Da minha mãe, quer dizer." Ele virou para mim, então. E eu reconheci aquele olhar. Era o olhar de quem já decidiu que vai machucar e só está escolhendo por onde começar. "Fui chamado hoje na diretoria", ele disse. "Sabe por quê?" Eu não sabia. Eu disse que não sabia. Porque alguém daqui de casa, ligou para a concessionária perguntando sobre o meu salário. Perguntando se eu tinha tirado adiantamento. "Você sabe alguma coisa sobre isso, Cláudia?" O coração disparou no meu peito, mas eu mantive a respiração. Porque sim, eu sabia. Eu tinha pedido para Rosângela fazer aquela ligação de um número que não tinha como rastrear até mim, porque eu precisava entender a extensão do que Renato estava escondendo.
Nos últimos 2 anos, quase 120 mil reais tinham sumido da nossa conta conjunta. Ele dizia que era investimento, dizia que era aplicação. Mas não existia papel nenhum, não existia extrato nenhum, não existia nada que eu pudesse segurar nas mãos e entender. Não sei do que você está falando, eu disse. E foi aí que ele veio em direção a mim. Não com as mãos. Renato tinha aprendido ao longo dos anos que as marcas são evidência. Ele vinha com a voz. Com o tamanho do corpo dele se colocando no meu espaço até eu recuar até a pia. Com o dedo apontado a centímetros do meu rosto. Com as palavras escolhidas cirurgicamente para cortar sem deixar sangue visível. Você está tentando me destruir, ele disse. Você que não seria nada sem mim. Você, que eu tirei de um apartamento de 2 quartos na Vila Operária com a sua mãe doente e sem dinheiro para remedinho. Eu te dei casa, te dei carro, te dei vida, e você fica aqui fazendo ligação para meu trabalho como se eu fosse bandido. Eu conhecia esse discurso de cor. Eu tinha ouvido versões dele por 18 anos. A versão curta que ele usava quando estava com pressa. A versão longa que ele usava quando queria mesmo me arrasar. Cada palavra era uma pedra atirada com precisão, e ele sabia exatamente quais pedras machucavam mais. Mas naquela noite, algo em mim estava diferente. Eu não recuei até a pia. Fiquei parada no meio da cozinha, e fiquei de olho no celular em cima da mesa. Renato, eu disse, com uma calma que surpreendeu até a mim. Eu quero conversar sobre a conta, sobre os 120 mil reais. O silêncio que veio depois daquela frase tinha textura. Eu quase podia tocá-lo. Ele piscou. 1 vez. 2 vezes. E então o rosto dele fechou de um jeito que me fez lembrar por que eu tinha passado 42 dias me preparando. Você não vai fazer isso, ele disse. Fazer o quê? O que você está pensando em fazer? Você não vai. Porque se você tentar, se você for em alguma delegacia, se você abrir a boca para qualquer pessoa, eu vou te destruir primeiro. Eu tenho dinheiro para contratar o melhor advogado de Uberlândia. Eu tenho amigos no cartório, no fórum, na imprensa. Todo mundo aqui me conhece, Cláudia. Todo mundo aqui sabe quem eu sou. E quem você é, Renato? Ele sorriu. Um sorriso que não chegava nem perto dos olhos. Sou o homem que vai ficar com a guarda dos seus filhos se você me obrigar a isso. Sou o homem que vai mostrar para o juiz os laudos que eu já tenho, assinados por médico, dizendo que você tem instabilidade emocional. Sou o homem que tem 3 testemunhas prontas para jurar que você é negligente, que bebe, que não cuida direito das crianças. Ele deu um passo em direção a mim. Você não tem nada, Cláudia. Você nunca teve nada que eu não tivesse dado. E foi então que ele disse a frase que eu mencionei no começo, a frase que não sai da cabeça. Se você me denunciar, ninguém vai acreditar em você. Você é louca, Cláudia. Todo mundo sabe disso. Eu fiquei parada. Não chorei, não gritei, não tremi. E enquanto ele interpretava o meu silêncio como derrota, enquanto ele recuava um passo com aquele ar de homem que acabou de fechar um negócio, eu olhei discretamente para o celular em cima da mesa. A chamada ainda estava ativa. 26 minutos. Do outro lado da linha, a delegada Fernanda Souza tinha ouvido tudo. Absolutamente tudo. Se você quer descobrir o que aconteceu quando a delegada bateu na minha porta 3 dias depois, e o que o Renato fez quando percebeu que a armadilha tinha fechado em volta dele, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Eu tinha 26 anos quando conheci Renato Mendonça numa festa de aniversário da minha colega de trabalho Patrícia, no salão de festas do prédio dela, no bairro Martins. Eu estava de plantão até às 6 da tarde. Cheguei atrasada, com o cabelo ainda meio úmido do banho rápido que dei no vestiário do hospital, usando um vestido azul marinho que eu tinha comprado numa liquidação do mercado municipal por R$ 32 e que na época eu achei o mais bonito que eu já tinha tido.
Minha mãe estava em casa com pressão alta e eu tinha ficado em dúvida até o último momento se ia ou não, porque deixar ela sozinha me pesava sempre, mesmo quando ela insistia que eu fosse, mesmo quando ela dizia que eu precisava de vida, que eu não podia me enterrar ali dentro daquele apartamento, cuidando dela como se eu também fosse velha. Fui porque ela mandou. Renato estava num canto da festa, conversando com 2 homens mais velhos, de copo de cerveja na mão, rindo de alguma coisa com aquela desenvoltura que algumas pessoas têm e que sempre me pareceu um dom misterioso. A capacidade de estar em qualquer lugar e parecer que aquele lugar foi feito para ele. Ele era bonito. Não vou mentir nisso porque não tem sentido mentir sobre o começo da história quando o fim é o que é. Ele era alto, tinha o cabelo escuro bem cortado, usava uma camisa social de manga dobrada até o cotovelo, do jeito que naquela época eu achava elegante. Quando a Patrícia nos apresentou, ele me olhou de um jeito que eu não estava acostumada a ser olhada, como se eu fosse interessante, como se eu tivesse alguma coisa a dizer que ele queria ouvir. Naquela noite, ele me contou que era gerente de vendas numa concessionária de médio porte, que morava sozinho num apartamento no bairro Santa Mônica, que tinha feito faculdade de administração no centro e que queria um dia abrir o próprio negócio. Me perguntou sobre o meu trabalho com uma atenção que parecia genuína. Ficou ouvindo quando eu falei sobre os pacientes, sobre o barulho constante do corredor, sobre aquela mistura de cansaço e satisfação que é chegar em casa depois de um plantão sabendo que você fez algo que importou. Ninguém tinha me ouvido falar sobre o meu trabalho daquele jeito em muito tempo. Antes de eu ir embora, ele pediu o meu número. 3 dias depois, ele me convidou para jantar num restaurante italiano perto da Praça Tubal Vilela, que eu nunca tinha entrado porque achava caro demais para o meu orçamento. Na segunda semana, me levou para conhecer o Cristo Redentor lá em Cajuru, num domingo de manhã, e a gente comeu pão de queijo numa padeirinha na beira da estrada e ficou conversando por 2 horas dentro do carro depois que voltou a chover. Na terceira semana ele apareceu na porta do hospital com um guarda-chuva, porque eu tinha mencionado dias antes que o meu tinha quebrado. Só isso. Apareceu, me deu o guarda-chuva, disse, "Não quero que você se molhe", e foi embora. Eu me apaixonei naquele guarda-chuva, porque era exatamente o tipo de coisa que eu nunca tinha recebido de ninguém. Não um gesto grandioso, não uma declaração dramática, mas aquela atenção pequena e específica que diz que alguém estava te ouvindo quando você falou, que alguém se lembrou, que você existe no pensamento de alguém quando você não está presente. Minha mãe gostou dele desde o começo. Isso pesou muito para mim, porque ela era uma mulher que levava tempo para confiar em qualquer pessoa e que tinha uma sensibilidade para caráter que eu sempre admirei. Quando Renato foi jantar na nossa casa pela primeira vez, ele ajudou ela a lavar a louça sem que ninguém pedisse. Perguntou sobre a saúde dela, com detalhes que mostravam que ele tinha prestado atenção em coisas que eu tinha mencionado de passagem. E quando foi embora, ela me disse, ainda na cozinha, "Esse aí é bom, Cláudia. Pode confiar." Eu confiei. Nos 8 meses que antecederam o casamento, eu não vi sinal nenhum. Ouvi e não soube o que estava vendo, que é diferente. E é a coisa que mais me custou aceitar durante a terapia, que fiz muito depois, quando eu finalmente entendi que abuso não começa com um soco. Começa muito antes. Começa com uma frase dita de passagem que você ri porque parece piada, mas que fica ecoando. Começa com um comentário sobre o seu vestido que soa como cuidado, mas que na verdade é controle. Começa com, "Eu só falo isso porque te amo, e você não entenderia", e "Deixa que eu resolvo, você não precisa se preocupar com isso." Ele começou a resolver as coisas por mim tão naturalmente que eu deixei de perceber o momento em que parei de resolver as minhas próprias coisas. Depois que a gente se casou, cerimônia simples no cartório e um almoço em família no restaurante da tia dele, no bairro Tíberi, ele sugeriu que eu transferisse minha conta para o mesmo banco que o dele para facilitar as finanças do casal. Fez sentido. Depois sugeriu que a gente criasse uma conta conjunta para pagar as despesas da casa. Fez sentido. Depois, quando minha mãe piorou e eu precisei reduzir meus plantões para cuidar dela,
Ele disse que eu não precisava me preocupar com dinheiro, que ele cuidava, que eu devia focar na minha mãe e na nossa casa, e depois, quando ela melhorasse, eu voltaria a trabalhar normalmente. Minha mãe não melhorou. Ela morreu 18 meses depois do nosso casamento de insuficiência cardíaca, numa madrugada de março em que eu estava do lado dela segurando a mão dela e sentindo o exato momento em que ela foi embora. Ela tinha 61 anos. Eu tinha 28. E além da dor que eu não consigo descrever com nenhuma palavra que já existiu em nenhuma língua, ela me deixou uma herança de 67 mil reais, dinheiro que ela tinha guardado durante décadas, trabalhando como costureira, juntando pouquinho a pouquinho com uma disciplina que eu sempre admirei e que nunca tive. Renato disse que eu devia colocar o dinheiro na conta conjunta. Foi a primeira vez que eu disse não. Não de forma dramática. Não de forma consciente até. Foi um instinto, uma coisa visceral que veio de um lugar que eu não conseguia nomear. Eu disse que queria guardar aquele dinheiro separado, que era da minha mãe, que tinha um significado diferente para mim. Ele olhou para mim de um jeito que eu aprendi a reconhecer muito mais tarde como o olhar de quem está recalibrando, de quem percebeu que bateu num limite que não esperava e está decidindo como contornar. Tá bom, ele disse. Você guarda do jeito que quiser. E não tocou mais no assunto. Mas alguma coisa mudou depois disso. Sutil, invisível, como quando a temperatura cai 1 grau e você não sente no momento, mas depois percebe que está com frio. Os comentários sobre a minha aparência deixaram de ser sugestões e passaram a ter um tom diferente. Você não vai sair assim, vai? Dito sorrindo, na frente de outras pessoas, de um jeito que me deixava sem saber se eu estava sendo sensível demais ao me sentir atingida. As opiniões que eu expressava em conversas com amigos dele começavam a ser respondidas por ele antes que eu terminasse de falar, com uma correção gentil, que deixava implícito que eu não sabia bem o que estava dizendo. Quando eu tentava discutir, ele ficava em silêncio por horas. Um silêncio pesado, punitivo, que eu aprendi que só acabava quando eu cedia. Isabela nasceu no 4º ano de casamento. Mateus, 4 anos depois. As crianças mudaram tudo, e não mudaram nada. Mudaram porque agora existiam 2 pessoas pequenas que dependiam completamente de mim, que me olhavam com aqueles olhos que confiam sem questionar. E eu sabia que precisava ser estável para elas. Não mudaram porque Renato continuou sendo Renato, com a vantagem adicional de que agora ele tinha 2 razões concretas para me dizer que eu não poderia ir a lugar nenhum, que eu não poderia me separar, que eu precisava pensar nas crianças antes de qualquer coisa. Você quer que seus filhos cresçam num lar partido. Essa frase veio pela primeira vez quando Isabela tinha 2 anos e eu tinha tentado, pela primeira vez, levantar a possibilidade de separação depois de uma briga que durou 3 dias. Você quer que eles sofram por causa do seu egoísmo? Eu engoli a palavra separação de volta para dentro e não voltei a falar sobre ela em voz alta por 12 anos. O que eu fiz, em vez disso, foi trabalhar. Voltei ao hospital com plantões completos quando Mateus entrou na escola, economizei cada real que eu podia dentro do que eu recebia e fui reconstruindo devagar uma conta que era só minha, a mesma onde guardava a herança da minha mãe, que eu nunca tinha mexido, que ao longo dos anos foi crescendo com os juros e com os pequenos depósitos que eu fazia todo mês, com a discrição de quem sabe que está fazendo algo que precisa ser invisível. Foi aí que eu conheci a Rosângela. Ela entrou no hospital como técnica de enfermagem num remanejamento de setor, 3 anos atrás, e a gente foi ficando amigas, do jeito que as pessoas ficam amigas quando trabalham juntas de madrugada, com aquela intimidade forçada e genuína ao mesmo tempo que só a exaustão compartilhada cria. Numa noite de plantão, ela me contou que tinha trabalhado 12 anos na Polícia Civil antes de pedir exoneração. Eu perguntei por que ela tinha saído. Ela disse: porque eu cansei de chegar tarde, de aparecer depois que o estrago já tinha sido feito. Semanas depois, numa madrugada em que a ala estava quieta e a gente estava tomando café no corredor, eu contei para ela. Não tudo de uma vez, aos pedaços, do jeito que as coisas saem quando você passa anos não tendo a quem contar.
Ela ouviu sem interromper. Quando eu terminei, ela ficou quieta por um momento e depois perguntou: Você quer sair ou você quer sobreviver? Eu perguntei qual era a diferença. Sair, qualquer um consegue, ela disse. Sobreviver significa que quando você sair, ele não vai conseguir te arrastar de volta. Nem com dinheiro, nem com os filhos, nem com a reputação. Sobreviver significa que quando você abrir a porta, o chão do outro lado vai estar firme. Eu disse que queria sobreviver. E foi aí que começaram os 42 dias. Rosângela me ensinou o que documentar e como. Me apresentou a delegada Fernanda, que ela conhecia de anos trabalhando na mesma cidade. Me explicou a diferença entre uma ameaça verbal e uma ameaça que vira processo, entre um padrão de comportamento e uma evidência que um juiz considera. Me disse quais perguntas fazer no banco, como solicitar extratos, como registrar ocorrência sem que Renato soubesse antes que eu estivesse pronta. E numa tarde de terça-feira, 3 semanas antes daquela noite de quinta-feira na cozinha, a delegada Fernanda me olhou nos olhos e disse: Na próxima vez que ele ameaçar você, eu quero estar ouvindo. Você consegue fazer isso? Eu disse que conseguia. Guardei o número dela no celular com o nome de Farmácia Boa Saúde. E esperei. A decisão de acionar o plano naquela quinta-feira não foi planejada. Eu preciso ser honesta sobre isso, porque a história seria mais bonita se eu dissesse que foi tudo calculado, que eu sabia exatamente o que estava fazendo quando acordei naquela manhã, que eu tinha marcado no calendário aquele dia como o dia em que tudo mudaria. Mas não foi assim. A vida raramente funciona assim. O que aconteceu foi que naquela manhã, antes de ir para o hospital, eu abri o aplicativo do banco para pagar a conta de luz e vi um extrato que me fez sentar na beirada da cama com as pernas sem força. Renato tinha movimentado mais R$ 43 mil da conta conjunta na semana anterior. R$ 43 mil. Em 3 transferências feitas em dias diferentes. Todas para uma mesma conta de pessoa física que eu nunca tinha visto antes. Eu fiquei olhando para aqueles números por um tempo que não sei quanto durou. A conta de luz era R$ 186. Eu tinha ido abrir o aplicativo para pagar R$ 186 e tinha encontrado 43 mil a menos do que deveriam estar ali. Mandei mensagem para Rosângela antes de sair de casa. Hoje pode ser o dia. Ela respondeu em 30 segundos. Eu aviso a Fernanda. Você sabe o que fazer. Eu sabia. O plantão naquele dia foi o mais longo da minha vida. Não porque aconteceu alguma coisa difícil. Foi um dia relativamente tranquilo na ala. 2 pacientes com alta, um internado para observação, a rotina de sempre que eu faço há 16 anos com os olhos fechados. Foi longo porque eu estava inteira do lado de fora do hospital, dentro da minha própria cabeça, revisando cada passo do que poderia acontecer naquela noite. Revisando o que eu diria, o que ele provavelmente responderia, onde eu precisava que a conversa chegasse para que o que ele dissesse ficasse gravado de forma clara o suficiente. A delegada Fernanda tinha me explicado como funcionava. Ela não poderia simplesmente aparecer na minha casa. Ela precisava que eu abrisse um registro formal, o que eu já tinha feito 2 semanas antes com as evidências que a Rosângela tinha me ajudado a reunir. Mas aquele registro ainda estava em análise, e o que ela precisava era de uma ameaça documentada em tempo real para acelerar o processo e garantir que qualquer medida protetiva que eu solicitasse tivesse peso suficiente para ser deferida rapidamente. Juiz gosta de áudio, ela tinha me dito, com aquela objetividade de quem passou anos no sistema e aprendeu a falar a língua que ele entende. Saí do hospital às 6h10 da tarde. Liguei o carro, fiquei parada no estacionamento por uns 3 minutos, apenas respirando. Então peguei o celular e mandei uma mensagem para Renato. Preciso conversar com você hoje, sobre a conta. Ele demorou 40 minutos para responder. Quando respondeu, foi só, ok. Aquele ok me gerou um calafrio que desceu pela espinha e foi até as pontas dos dedos, porque eu conhecia os oks de Renato. Esse era o ok de quem está se preparando. Cheguei em casa às 6h40
Isabela estava no quarto com fone de ouvido estudando para a prova de química, e eu bati na porta, entrei, dei um abraço nela que durou um pouco mais do que o normal. Ela me olhou com aquela perspicácia de adolescente que percebe tudo, mas não pergunta porque ainda não sabe como perguntar. Tá tudo bem, mãe? Eu disse que estava, que ela continuasse estudando, que o jantar estava quase pronto. Mateus estava na casa da minha sogra. Uma quinta-feira sim, uma não, era o combinado, e eu tinha rezado na semana anterior para que essa fosse uma quinta-feira sim. Foi. Coloquei o feijão no fogo. Peguei o celular. Abri os contatos e procurei Farmácia Boa Saúde. Meu dedo ficou parado em cima do nome por alguns segundos. Então, eu liguei. A delegada Fernanda atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Eu disse baixinho, com a voz o mais normal que consegui. Boa tarde, queria saber se a encomenda chegou. Essa era a frase combinada. Do outro lado, ela disse, chegou sim, pode deixar ligado. Eu deixei o celular em cima da mesa, com a tela virada para baixo, e fui mexer no feijão. Renato chegou às 7h30. O que aconteceu depois, você já sabe, porque eu já contei. A geladeira batendo, o ímã caindo, as crianças, a conta, os 43 mil... A frase que ele disse com os olhos frios no meio da cozinha, que tem cheiro de louro e de alho, e de 18 anos de uma vida que eu precisava encerrar. Se você me denunciar, ninguém vai acreditar em você. Você é louca, Cláudia. Todo mundo sabe disso. O que eu não contei ainda é o que aconteceu depois que ele foi pro quarto. Eu fiquei na cozinha por mais alguns minutos. Peguei o celular da mesa com cuidado. A chamada ainda estava ativa. 26 minutos e 42 segundos. Eu levei o telefone até o ouvido e ouvi a respiração calma da delegada Fernanda do outro lado. Ela disse em voz baixa. Eu ouvi. Tá gravado. Você tá bem? Eu disse que estava. Ela disse. Dorme tranquila hoje. A gente se fala amanhã cedo. Eu desliguei. Servi o feijão. Chamei Isabela para jantar. Renato não saiu do quarto. Naquela noite, depois que Isabela dormiu, eu fui pro banheiro, fechei a porta, sentei no chão com as costas na parede e chorei. Não de medo, não de tristeza. Era um choro que eu não sei nomear direito. Uma espécie de alívio tão grande e tão pesado ao mesmo tempo que o corpo não sabia o que fazer com ele, a não ser expulsar pela única saída que conhecia. Eu chorei por mim. Pela menina de 26 anos do vestido azul marinho de R$ 32 que tinha entrado naquela festa sem saber o que estava vindo. Pela mulher de 44 anos que passou 18 anos aprendendo a diminuir o próprio espaço. E chorei de um jeito diferente também. De quem sente o chão firme do outro lado da porta pela primeira vez. Na manhã seguinte, sexta-feira, a Rosângela me ligou às 7h antes do meu plantão. A Fernanda entrou com o pedido de medida protetiva ontem à noite. Com o áudio e o material que você já tinha entregue, o juiz assinou de madrugada. Ele não pode chegar a menos de 300 metros de você ou das crianças a partir de agora. A intimação vai ser entregue hoje. Eu precisei sentar. E tem mais, ela disse. A conta que recebeu as transferências, a Fernanda conseguiu identificar. É uma conta no nome de uma mulher chamada Débora Campos. 29 anos. Trabalha na concessionária com ele. Eu respirei fundo. Não foi surpresa. Não exatamente. Era uma peça que eu sentia que faltava sem saber qual era o formato dela. E, de repente, ela se encaixou e a figura ficou completa e feia e clara. 120 mil reais transferidos ao longo de 2 anos para uma mulher de 29 anos que trabalhava com ele. Não era só traição. Era traição paga com o dinheiro da nossa casa, com o dinheiro que eu tinha ajudado a construir ao longo de 18 anos, com o dinheiro que deveria garantir o futuro dos nossos filhos. Eu quero tudo documentado, eu disse para Rosângela. Cada transferência, cada data, tudo. Já está, ela respondeu. A Fernanda tem um contato no banco. É crime, Cláudia. Desvio de patrimônio conjugal. Isso vai para o processo de divórcio e pode ser considerado estelionato, dependendo de como o advogado trabalhar. O advogado. Eu tinha marcado consulta 2 dias antes com o Dr. Hélio Magalhães, que a Rosângela tinha indicado.
um advogado de família que ela conhecia há anos e que ela descreveu como o tipo de homem que não gosta de ver mulher sendo pisada. Eu tinha ido ao escritório dele numa tarde em que disse a Renato que estava fazendo hora extra no hospital. Levei todas as cópias de documentos que tinha reunido, os extratos, as fotos, as anotações datadas, e passei 1h30 sentada na frente de uma mesa de mogno, ouvindo um homem de 60 e poucos anos analisar tudo aquilo com os óculos na ponta do nariz e dizer, no final: Senhora Cláudia, o senhor Renato construiu uma armadilha muito bem elaborada. O problema para ele é que a senhora construiu uma melhor. Naquele mesmo dia, sexta-feira, enquanto eu estava no hospital e Renato estava na concessionária, sem saber ainda que a intimação estava a caminho, aconteceram 3 coisas ao mesmo tempo. A primeira: o oficial de justiça foi à concessionária, não à casa, à concessionária, porque o Dr. Hélio tinha solicitado que a intimação fosse entregue no local de trabalho por razões que ele não explicou em detalhes, mas que eu entendi perfeitamente. E entregou a Renato os documentos da medida protetiva, na frente dos colegas, do gerente-geral e de pelo menos 2 clientes que estavam no salão de vendas. A segunda: o Dr. Hélio deu entrada na ação de divórcio litigioso, com pedido de partilha de bens e ressarcimento do patrimônio desviado, anexando todos os extratos das transferências como evidência. A terceira: Rosângela ligou para mim às 2h, com uma voz que eu nunca tinha ouvido nela. Uma voz de quem está tentando não sorrir enquanto fala. Cláudia, o Renato acabou de ligar para o celular da Fernanda. Ele não sabe que o número dela está cadastrado como o da delegacia. Ele ligou achando que era um número particular. Deixou recado. Disse que ela não precisava fazer isso assim, que a gente podia resolver no diálogo, e que ele ia procurar o marido dela para conversar homem com homem. Eu fechei os olhos. Isso é ameaça à autoridade pública. Eu disse. É exatamente o que é, Rosângela respondeu. E agora está gravado também. A resposta de Renato chegou naquela tarde. Não para mim diretamente. Ele não podia mais me contatar por causa da medida protetiva, o que não o impediu de mandar a sogra me ligar chorando, dizendo que eu estava destruindo a família, que ele não era assim, que eu estava exagerando, que as crianças iam sofrer. Eu ouvi a sogra sem interromper, esperei ela terminar e disse com toda a calma que eu tinha treinado ao longo de 42 dias. Dona Sônia, eu tenho muito respeito pela senhora, mas o que aconteceu dentro da minha casa durante 18 anos e o que está acontecendo agora vai ser resolvido pela justiça. A senhora não precisa se envolver nisso. E eu peço que a senhora não me ligue mais sobre esse assunto. Desliguei. Minha mão estava tremendo, mas minha voz não tinha tremido. Essa diferença me pareceu importante. Renato tentou também pelo advogado dele, um homem que eu nunca tinha visto, mas que, segundo o Dr. Hélio, tinha reputação de ser agressivo e trabalhar com intimidação. O advogado dele entrou em contato com o Dr. Hélio propondo um acordo informal. Renato ficaria com 60% do patrimônio, eu ficaria com 40% e nenhum dos dois entraria com processo criminal. Eles estão com medo do processo criminal, o Dr. Hélio me disse ao telefone com aquela voz tranquila de quem já viu essa cena muitas vezes. Quando o outro lado propõe acordo rápido, é porque eles sabem que o que está debaixo do tapete é pior do que o tapete. O que está debaixo do tapete? Eu perguntei. Isso é o que a gente vai descobrir? Ele disse. E foi o que a gente descobriu. O que estava debaixo do tapete tinha nome, CPF e registro na Junta Comercial de Minas Gerais. O Dr. Hélio me ligou numa segunda-feira de manhã, 10 dias depois do início do processo, com uma voz que eu aprendi a reconhecer como a voz de quem tem uma informação grande e está escolhendo com cuidado as palavras para entregar. Ele pediu que eu fosse ao escritório naquela tarde se possível. Eu reorganizei meu plantão com a Rosângela, que cobriu minha última hora sem perguntar nada, e fui. Na mesa de mogno, o Dr. Hélio abriu uma pasta e empurrou na minha direção 3 folhas impressas. A primeira era um contrato social de uma empresa chamada RD Consultoria e Representações Ltda.
registrada havia 18 meses na junta comercial, com sede declarada num endereço comercial no bairro Jardim Caraíba. Os sócios eram dois, Renato Mendonça e Débora Campos. A segunda folha era um extrato de movimentação bancária da empresa. Em 18 meses de existência, a RD Consultoria tinha recebido depósitos que somavam R$342 mil. Boa parte desse dinheiro, segundo o rastreamento que o Dr. Hélio tinha conseguido fazer com o auxílio de um contador forense, tinha origem em comissões de vendas que deveriam ter sido registradas em nome de Renato na concessionária, mas tinham sido redirecionadas para a pessoa jurídica. Um esquema que permitia a ele receber dinheiro fora do holerite, invisível para qualquer análise simples de patrimônio conjugal. A terceira folha era uma certidão de nascimento. Eu olhei para ela por um tempo, sem entender. Então entendi. Débora Campos tinha dado à luz uma criança do sexo masculino 7 meses antes. O nome do pai declarado na certidão era Renato de Oliveira Mendonça. Eu coloquei as folhas de volta na mesa com cuidado. Dobrei as mãos no colo. Olhei para o Dr. Hélio, que me olhava com aquela expressão de médico que acabou de dar um diagnóstico ruim e está aguardando a reação do paciente. Quanto tempo isso está acontecendo? Eu perguntei. Pela data de constituição da empresa e pela data de nascimento da criança, ele disse com cuidado. Estamos falando de pelo menos 2 anos de relacionamento, possivelmente mais. 2 anos. A criança tinha 7 meses. 2 anos mais 7 meses. Renato tinha outra família sendo construída, enquanto eu ainda estava na nossa cozinha fazendo feijão com louro e alho, enquanto eu ainda estava acreditando que o problema era eu, que se eu fosse mais calma, mais cuidadosa, mais invisível, as coisas melhorariam. Não chorei naquele escritório. Não sei explicar por quê, porque era o tipo de informação que deveria me destruir. Mas eu acho que o processo de destruição já tinha acontecido ao longo de 18 anos, em doses tão pequenas e tão constantes que quando chegou a informação grande, o corpo não tinha mais o que perder. O que eu senti foi uma clareza estranha, quase clínica, como quando você fica doente por muito tempo e no dia que a febre quebra o mundo, parece ao mesmo tempo exaustivo e nítido. O que isso significa para o processo? Eu perguntei. O Dr. Hélio juntou as pontas dos dedos. Significa muita coisa. Primeiro, a empresa é patrimônio oculto. Tudo que entrou nela nos últimos 18 meses pode ser considerado desvio de patrimônio conjugal, o que aumenta substancialmente o valor da partilha. Segundo, a existência de um filho não reconhecido legalmente durante o casamento é elemento que o juiz considera no contexto geral da conduta do réu. Terceiro, o esquema de comissão redirecionada pode ser enquadrado como fraude tributária, o que abre uma frente criminal separada que não tem nada a ver com o divórcio. Ele fez uma pausa. Em linguagem direta, Sra. Cláudia, o Sr. Renato não construiu uma saída. Ele construiu uma armadilha para si mesmo. Eu voltei para casa naquela tarde num estado que não consigo classificar. Passei pela porta da nossa casa, que legalmente continuava sendo nossa casa, mas que na prática era cada vez mais só minha. Porque Renato estava morando num apartamento alugado desde que a medida protetiva tinha sido entregue, e fui direto para o quarto do Matheus. Ele tinha voltado da escola e estava deitado na cama jogando num tablet. Eu me deitei do lado dele sem dizer nada, e ele, sem perguntar nada, encostou a cabeça no meu ombro como fazia quando era pequenininho, e a gente ficou assim por um tempo, com o som bobo do jogo dele preenchendo o silêncio. Foi nesse silêncio que eu tomei a decisão sobre como lidar com o filho que Renato tinha tido com a Débora. Eu já antecipo, porque eu sei que você está pensando nisso. Eu não fiz nada contra aquela criança. Não podia e não queria. Aquela criança não tinha escolhido nada. Não tinha pedido para existir naquela situação. Não tinha pai nem mãe que tivesse pensado nela antes de pensar em si mesmos, e não merecia carregar o peso das escolhas dos adultos ao redor. O que eu decidi foi que aquela criança não era meu problema e não seria minha arma. Eu ia deixar a justiça cuidar do que era da justiça. O que eu não esperava era que a justiça fosse tão eficiente quanto foi. A audiência de conciliação foi marcada para 3 semanas depois. Eu fui com o Dr. Hélio. Renato chegou com o advogado dele.
um homem de terno cinza que entrou na sala com uma expressão de quem está acostumado a intimidar. E eu vi Renato pela primeira vez desde aquela noite na cozinha. Ele estava diferente. Não fisicamente, não de forma óbvia, mas havia algo no jeito que ele se movia, uma rigidez nos ombros, uma contenção no olhar que me disse que ele sabia que o terreno debaixo dos pés dele não era o mesmo de antes. Ele me olhou quando entrou. Eu o olhei de volta. Não desviei o olhar. Ele desviou. A audiência não foi longa. O advogado de Renato abriu com uma proposta de acordo que tinha sido reformulada desde a primeira. Agora oferecia 50 e 50 na partilha, sem reconhecimento de desvio, sem processo criminal. O Dr. Hélio ouviu tudo com a expressão de quem está ouvindo uma oferta que não vai aceitar, e já sabe exatamente o que vai dizer quando o outro terminar de falar. Quando chegou a vez dele, o Dr. Hélio abriu a pasta e colocou na mesa, uma por uma, as 3 folhas. O contrato social, o extrato da empresa, a certidão de nascimento. O advogado de Renato ficou olhando para o material. Então olhou para o cliente. Renato ficou branco. Não de um jeito dramático, não do jeito que acontece nos filmes. Foi uma brancura gradual, como quando a cor vai saindo de um tecido que fica tempo demais na água. Eu vi acontecer em tempo real e não senti satisfação naquele momento. Senti algo mais parecido com tristeza, que é uma reação que me surpreendeu e que levei meses para entender. Tristeza não por ele. Tristeza por todos os anos em que eu tinha acreditado que o problema era eu. Por cada noite que eu tinha deitado na cama, imaginando o que eu poderia fazer diferente, o que eu poderia ser diferente. Como eu poderia me tornar a versão de mim mesma que seria suficiente para um homem que nunca ia estar satisfeito porque o problema nunca tinha sido eu? O juiz deu um intervalo de 15 minutos para os advogados conversarem. Quando voltaram, o advogado de Renato tinha uma expressão que era a expressão de alguém que acabou de ser informado que o barco tem um buraco que não dá para tampar. Ele propôs um novo acordo. Renato abria mão de 70% do patrimônio conjunto, reconhecia formalmente o desvio e assinava um documento de confissão de dívida pelo valor desviado, a ser pago em parcelas corrigidas. Em troca, eu não entrava com a ação criminal de fraude tributária. O Dr. Hélio me olhou. Era minha decisão. Eu fiquei pensando por um momento. Não no dinheiro. O dinheiro estava encaminhado de qualquer forma e eu sabia disso. Eu fiquei pensando no que eu queria que ficasse registrado. Não para mim, para Isabela e para o Mateus, que um dia iam crescer e entender o que tinha acontecido na família deles. E que eu queria que vissem não uma mãe que usou tudo o que tinha para destruir o pai, mas uma mãe que usou tudo o que tinha para se proteger e proteger eles. Aceito o acordo, eu disse, com uma condição. O advogado de Renato esperou. Ele reconhece formalmente no documento que eu nunca fui louca, que eu nunca fui instável e que as afirmações que ele fez nesse sentido ao longo do nosso casamento não tinham fundamento. Silêncio. O advogado de Renato olhou para o cliente. Renato estava olhando para a mesa. Isso não tem valor jurídico, o advogado disse. Eu sei, eu disse. Eu quero assim mesmo. O Dr. Hélio estava olhando para mim com uma expressão que eu não consegui classificar na hora, mas que depois, quando comentei com a Rosângela, ela disse que era orgulho. Renato assinou. Eu não olhei para ele enquanto ele assinava. Olhei pela janela da sala de audiências, que dava para uma rua movimentada do centro de Uberlândia, com as pessoas passando sem saber o que estava acontecendo ali dentro, cada uma carregando a própria vida, os próprios pesos, as próprias histórias que ninguém vê de fora. Pensei na minha mãe. Pensei no vestido azul marinho de R$ 32. Pensei no guarda-chuva. Pensei que ela tinha razão quando disse que ele era bom. Ela tinha visto o que ele escolheu mostrar. Eu tinha visto o resto. Quando saímos da sala, o advogado de Renato foi embora rápido. Renato ficou parado no corredor por um momento, e eu precisei passar por ele para chegar ao elevador. A gente ficou a menos de 2 metros um do outro pela primeira e última vez desde aquela noite na cozinha. Ele abriu a boca. Eu disse, antes que qualquer palavra saísse, não, só isso, não.
e entrei no elevador. Faz 18 meses que eu entrei naquele elevador. Eu sei o número exato porque no dia em que a sentença transitou em julgado e o processo foi encerrado definitivamente, eu escrevi a data num papel e colei na parte de dentro do armário do meu quarto novo. Não para ficar olhando todo dia, mas para ter aquele registro em algum lugar físico, tangível, que eu pudesse tocar nos dias em que a memória tenta me convencer de que nada daquilo foi real, que eu exagerei, que eu poderia ter tentado mais, que talvez o problema fosse mesmo eu. Nesses dias eu abro o armário, olho para a data e fecho de volta. É suficiente. O apartamento onde eu moro agora fica num bairro que eu escolhi por um motivo que parece pequeno, mas que para mim não é. Tem uma padaria na esquina que abre às 6 da manhã e cheira a pão fresco de um jeito que toma a rua inteira. Na primeira manhã que eu acordei aqui, sozinha no quarto que era só meu, com as paredes que eu tinha pintado eu mesma de um branco que a Isabela chamou de branco chato e que eu escolhi exatamente por isso, por ser limpo e neutro e meu, eu ouvi o cheiro de pão antes mesmo de abrir os olhos e pensei, esse é o cheiro de um começo. Parece clichê. Eu sei que parece. Mas quando você passa 18 anos dentro de uma casa que cheirava ao que o outro queria, qualquer cheiro que você escolhe para si mesma tem um peso que é difícil explicar para quem não passou por isso. A partilha ficou assim. Eu fiquei com a casa da rua Afonso Pena, que foi avaliada em R$320 mil e que eu vendi 4 meses depois porque não queria criar os filhos dentro das paredes que guardam aquelas memórias. Com o dinheiro da venda e a minha parte dos outros bens, a poupança conjunta, o carro que ficou comigo, as parcelas do acordo de ressarcimento que Renato paga todo mês, com uma pontualidade que eu atribuo menos ao caráter dele e mais ao fato de que o Dr. Hélio colocou uma cláusula de execução imediata em caso de atraso, eu consegui comprar o apartamento novo à vista, mobiliar do jeito que eu quis e ainda manter uma reserva que me deixa dormir sem aquela ansiedade de décadas que me acordava às 3 da manhã me perguntando o que aconteceria se algo desse errado. A herança da minha mãe continua intacta. Isso é a coisa que mais me emociona quando paro para pensar nisso. R$67 mil que ela juntou costurando, real por real. Durante décadas de uma vida que não foi fácil, que eu guardei com tanto cuidado durante 18 anos que nem Renato conseguiu chegar perto, que cresceram com os juros e com os pequenos depósitos que eu fui fazendo ao longo dos anos e que hoje estão lá, esperando, para um projeto que eu ainda não decidi qual é, mas que quando vier vai ter o nome dela em algum lugar. Dona Iracema Mendonça. Minha mãe, que me mandou ir àquela festa. Isabela tem 17 anos agora. Ela sabe o que aconteceu. Não todos os detalhes, não as partes que eu ainda acredito que pertencem só a mim, mas o suficiente para entender. Ela passou por um período difícil, como era esperado, como qualquer adolescente passaria quando a família que ela conheceu desde sempre se reorganiza de forma radical. Ela ficou com raiva de mim por algumas semanas. Raiva que eu reconheci como raiva do desconhecido, do medo do que vinha pela frente. Não raiva de mim de verdade. Eu deixei ela ter essa raiva sem me defender e sem recuar. E numa noite, uns 3 meses depois que a gente se mudou para o apartamento novo, ela veio até a cozinha onde eu estava lendo, sentou na cadeira do lado e disse: "Mãe, eu acho que você foi muito corajosa." Eu fechei o livro. Eu não me sentia corajosa, eu disse. Eu me sentia apavorada a maior parte do tempo. Eu sei, ela disse. Por isso é coragem. Eu pensei muito nessa frase depois. Uma menina de 16 anos entendendo algo que eu levei décadas para aprender. Que coragem não é a ausência do medo, é o que você faz enquanto o medo está presente. Que você não precisa se sentir forte para agir com força. Que o tremor nas mãos e a voz que não treme podem existir ao mesmo tempo no mesmo corpo. Mateus tem 13 anos e é do tipo que processa as coisas devagar e profundamente, igual a mim. Ele não falou muito sobre o divórcio nos primeiros meses. Continuou indo à escola, continuou jogando futebol com os amigos às tardes de sábado, continuou sendo o menino que encosta a cabeça no meu ombro sem precisar de palavras para isso. Mas um dia, num jantar de domingo, ele me perguntou de repente
sem nenhum contexto que eu pudesse identificar. Mãe, você é feliz agora? Eu parei com o garfo no ar. Pensei com cuidado antes de responder, porque ele merecia uma resposta de verdade, não uma resposta fácil. Estou aprendendo a ser, eu disse, e isso já é muito mais do que eu tinha antes. Ele assentiu como se aquilo fizesse sentido perfeito e voltou ao prato. As crianças ficam comigo durante a semana e passam os fins de semana com o pai. Esse foi o acordo de guarda, compartilhada, como o Dr. Hélio recomendou, porque por mais que eu tivesse razões de sobra para querer outra coisa, eu sabia que privar os filhos do pai não seria punição para ele, seria punição para eles. Renato é um pai presente nos fins de semana. Essa é uma verdade que eu tenho que segurar sem deixar que ela reescreva outras verdades. Um homem pode ser um pai presente e ter sido um marido destrutivo. As duas coisas cabem no mesmo ser humano e não se cancelam. Sobre Renato e a Débora. Eu ouço coisas através das crianças que ouvem sem querer, o jeito que sempre acontece. Sei que eles continuam juntos. Sei que o filho dele, que se chama Gabriel, frequentou alguns dos fins de semana com a Isabela e o Mateus, que me contaram sobre ele com uma mistura de estranhamento e curiosidade que me pareceu saudável. Sei que Renato continua trabalhando na concessionária, com cargo reduzido depois de todo o processo. A história do esquema de comissão não virou processo criminal por causa do acordo, mas dentro da empresa as coisas chegaram ao conhecimento de quem precisava chegar. Sei que ele paga as parcelas todo mês. Não sei como ele dorme. Não é mais minha responsabilidade saber. A Rosângela e eu continuamos trabalhando juntas no mesmo hospital, no mesmo corredor, nos mesmos plantões de madrugada com café ruim e aquela intimidade de quem compartilhou algo grande. Ela nunca me pediu agradecimento e eu nunca ofereci do jeito formal que não combinaria com ela. O que eu fiz foi, no aniversário dela do ano passado, levar um bolo de chocolate para o hospital às 6 da manhã e escrever no guardanapo, com a letra feia que tenho desde sempre, obrigada por me ensinar a diferença entre sair e sobreviver. Ela leu, dobrou o guardanapo, colocou no bolso do jaleco e disse: agora me dá um pedaço grande que eu tô com fome. É exatamente ela. A delegada Fernanda me mandou mensagem 2 meses depois do encerramento do processo. Uma mensagem curta, direta, que era exatamente o estilo dela. Vi que o processo encerrou. Fico feliz. Cuide-se. Eu respondi. Cuide-se também. E então, depois de um momento, mandei mais uma. A senhora mudou a minha história. Ela demorou um dia inteiro para responder. Quando respondeu foi só: você mudou a sua história. Eu só ouvi. Eu guardei essa mensagem. Abro ela nos dias de armário. Tem uma coisa que eu ainda não falei e que preciso falar, porque seria desonesto encerrar essa história sem ela. Teve momentos, e eu me envergonho deles com uma vergonha que a terapia tem me ensinado a tratar com mais gentileza, mas que ainda existe, em que eu quis voltar atrás. Não voltar para Renato, não exatamente isso, mas voltar para um tempo em que as coisas eram conhecidas, mesmo que as coisas conhecidas fossem ruins. Porque o familiar, por pior que seja, tem uma textura que o novo não tem, e tem dias em que o novo assusta mais do que o ruim familiar assustava. Nesses dias eu ligava para Rosângela às vezes. Outras vezes ficava sentada na sacada do apartamento olhando para a rua. Outras vezes ia até o armário. Não voltei. Não porque eu seja forte o tempo todo, mas porque eu me lembrava da voz da delegada Fernanda dizendo: você mudou a sua história. E eu pensava: se eu voltar atrás agora, para onde vai essa história? Que final ela vai ter? E eu não conseguia, por mais que tentasse, imaginar um final diferente do que eu já tinha vivido. A cozinha com cheiro de louro, o celular na mesa, os olhos frios, a frase: se você me denunciar, ninguém vai acreditar em você. Alguém acreditou, Renato. Uma delegada inteira acreditou. Um juiz acreditou. Um processo inteiro, com número de protocolo e sentença transitada em julgado, acreditou. E eu acreditei em mim mesma, que é a parte que demorou mais e que custou mais e que valeu mais do que qualquer outra coisa que eu conquistei nesse processo.
Hoje de manhã, eu acordei com o cheiro de pão da padaria da esquina. Fiz café no meu apartamento de paredes brancas, sentei na sacada com a xícara e fiquei olhando para a rua que estava acordando devagar. Os primeiros carros, o senhor que passa todo dia com o cachorro pequeno que ele chama de Farofa. A luz do sol chegando de um ângulo que nessa hora do dia faz a calçada parecer dourada por alguns minutos antes de o dia esquentar de verdade. Pensei na menina de 26 anos do vestido de R$ 32. Quis dizer a ela alguma coisa. O que eu diria se pudesse? Não, cuidado. Não, não vai. Não, você vai sofrer. Porque aquela menina precisou viver o que viveu para se tornar quem se tornou. E eu não trocaria quem eu sou hoje por uma vida sem dor, se isso significasse não ter encontrado a Rosângela, não ter ouvido a frase da delegada Fernanda, não ter visto a Isabela me dizer que coragem é o que você faz enquanto o medo está presente. Não ter sentido o Mateus encostar a cabeça no meu ombro num domingo de jantar depois de me perguntar se eu era feliz. O que eu diria a ela é: você é mais do que você imagina. Guarda o dinheiro da sua mãe. Aprende a diferença entre sair e sobreviver. E um dia, numa cozinha que cheira a louro e a alho, você vai ficar parada no meio da sala com um celular na mesa e você não vai tremer. E isso vai ser o começo. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.